Não, isso não é um lança-chamas de um filme de ficção científica. É um veículo militar soviético real da década de 1950. Progrev-T. O exército soviético enfrentava um enorme problema durante a Guerra Fria: campos minados. Eles pensaram em como limpar essas minas sem colocar os soldados em risco. E um engenheiro teve uma ideia genial. Eles removeram a torre de um tanque T-54 e no lugar dela soldaram o gigantesco motor a jato de um caça MiG-15. Esse tanque não atira no inimigo. Em vez disso, ele sopra diretamente contra o solo o calor puro de milhares de graus e a pressão de ar com força de furacão produzidos pelo motor a jato. A imensa onda térmica resultante literalmente derretia as minas sob a terra ou as detonava com a alta pressão, abrindo um caminho completamente limpo em questão de segundos. O único problema era que essa coisa nunca foi discreta. Com sua carcaça colossal de 37 toneladas e o som ensurdecedor do motor do MiG-15, ele podia ser notado a quilômetros de distância. Além disso, consumia combustível ao extremo. Embora o chassi do T-54 aguentasse o peso facilmente, o veículo se tornava um alvo fácil e não dava garantias de que limparia absolutamente todas as minas. Projeto 903, o ecranoplan soviético da classe Lun, foi a combinação mais perigosa entre a engenharia naval e a aviação. Esta máquina não era exatamente um avião e também não era exatamente um navio. Os engenheiros utilizaram a alta pressão do ar que se forma sob as asas quando se voa muito próximo à superfície da água, o chamado efeito solo, para construir um veículo de ataque colossal, armado com mísseis e totalmente invisível aos radares. Com uma aparência que lembrava um navio de guerra incomum, esse monstro gigantesco de 380 toneladas tinha o corpo feito de duralumínio. Quando os 8 motores turbofan Kuznetsov, alinhados lado a lado no nariz, eram acionados, aquela enorme estrutura se desprendia completamente da água. Ele alcançava a velocidade de 550 km por hora, voando a de apenas alguns metros da superfície do mar. Além disso, carregava 6 lançadores gigantescos de mísseis antinavio Moskit, capazes de afundar porta-aviões americanos com um único disparo e que podiam até mesmo transportar ogivas nucleares. Abandonado com o fim da Guerra Fria, esse gigante armado com mísseis garantiu o seu lugar na história como um dos híbridos mecânicos mais agressivos que o mundo militar já viu. Big Wind. Concebido por engenheiros húngaros, o Big Wind é o veículo de combate a incêndios mais extremo do mundo. Ele foi criado para apagar os gigantescos incêndios em poços de petróleo incendiados durante a Guerra do Golfo. Os engenheiros montaram 2 motores a jato de caças MiG-21, lado a lado, sobre o chassi de esteiras de um antigo tanque soviético T-34. Quando esse monstro mecânico se aproxima do fogo, os motores entram em potência máxima e toneladas de água são lançadas por enormes tubos posicionados logo acima deles. O empuxo supersônico gerado pelos motores transforma essa água em um jato de água e vapor mais rápido que o som. Essa força mecânica colossal corta o contato do poço de petróleo em chamas com o oxigênio em questão de segundos, apagando o incêndio literalmente ao soprá-lo. Essa combinação extraordinária de um tanque de guerra e 2 motores a jato foi criada literalmente para apagar o inferno. Kamov Ka-22. Nos anos 1950, o exército soviético queria tanto um helicóptero de decolagem vertical quanto um avião de transporte militar de longo alcance, capaz de levar carga pesada para a linha de frente. Os engenheiros decidiram fundir 2 estruturas aerodinâmicas totalmente diferentes em um único corpo. Esta aeronave híbrida subia como um helicóptero na decolagem e, após ganhar velocidade no ar, transferia a potência para as hélices do avião e seguia direto em frente. O mais estranho é que esse design louco realmente funcionou no início. Fazendo o seu primeiro voo em 1959, o Ka-22 atingiu 356 km por hora nos testes. Além disso, quebrou 8 recordes mundiais na história da aviação ao levantar impressionantes 16,5 toneladas de carga a uma altitude de 2.500 metros. Mas esses sucessos não duraram muito. Esse sistema mecânico complexo transformou-se em um verdadeiro pesadelo de engenharia. Na fase crítica de transição entre as velocidades de 130 e 150 km por hora, a sincronização dos motores e das hélices falhava constantemente. Por causa disso, o avião começava a balançar violentamente no ar.
Em agosto de 1962, durante um voo de transferência para Moscou, o delicado equilíbrio de potência entre as hélices se rompeu repentinamente. O avião capotou no ar, desabou no chão e todos os 7 tripulantes perderam a vida. Pouco tempo depois, quando o segundo protótipo também caiu devido a uma perda de controle semelhante, os soviéticos cancelaram definitivamente o projeto. Snow Buggy. Este veículo foi produzido para transportar toneladas de carga militar em condições polares. Para evitar que se enterrasse na neve e na lama, foram instalados pneus gigantescos de 3 metros de altura na sua parte inferior. Mas a verdadeira característica mecânica híbrida deste gigante era a ausência de transmissão, eixos ou diferencial. O enorme motor a diesel no seu corpo não dava energia diretamente às rodas, apenas girava um grande gerador para produzir eletricidade. Esta eletricidade produzida era enviada para motores elétricos independentes colocados dentro do cubo de cada roda. Ou seja, este veículo era uma locomotiva todo-terreno gigante composta por rodas independentes. Não importava quão profunda fosse a neve ou a lama, como cada roda girava com a sua própria força, o veículo nunca ficava atolado. Após o sucesso do Snow Buggy, o exército pediu a Letourneau que combinasse esta tecnologia com o conceito de um comboio terrestre gigante. Assim nasceram o LCC, um Snow Train, e o TC-497, o veículo sobre rodas mais longo do mundo. Submarino voador. Era o projeto mais radical da história militar, combinando um caça que voava pelos céus com um submarino capaz de mergulhar nas profundezas do oceano. Projetado pelos soviéticos na década de 1930, esse mutante de aço foi construído sobre a fuselagem de um hidroavião equipado com 3 potentes motores de aeronave. O que elevava o veículo a um verdadeiro nível de loucura era o fato de que, após pousar na água, seus motores podiam ser fechados com tampas de vedação especiais, permitindo que ele submergisse até o fundo do mar. Planejado para se mover debaixo d'água por meio de motores elétricos, esse submarino voador tinha como objetivo caçar navios inimigos com os 2 torpedos que carregava. Essa linha de design insana que tentava unir a tecnologia da aviação e a dos submarinos em uma única estrutura nunca passou de um protótipo devido à sua extrema lentidão sob a água e aos seus complexos sistemas de válvulas. Komatsu D155W. Quando se pensa em um trator de esteira bulldozer, vem à mente máquinas gigantescas trabalhando em canteiros de obras. Mas você já viu um trator de esteira trabalhando debaixo d'água? Provavelmente não. Os engenheiros da Komatsu projetaram um trator de esteira anfíbio especial em 1971 para trabalhar em costas rasas onde grandes navios não podiam entrar. Não há cabine de operador nesta fera de aço de 43 toneladas. Sobre o seu corpo, coberto por uma blindagem de aço à prova d'água, há um enorme tubo de snorkel de 7 metros que se estende até a superfície da água. A função deste tubo é garantir que o enorme motor subaquático respire e que os gases de escape sejam expelidos. O operador, por sua vez, direciona este mutante de esteiras a partir da costa por meio de um controle remoto. A Komatsu produziu apenas 36 unidades dessas máquinas. Graças à sua capacidade de ser controlado remotamente, eles removeram escombros no desastre nuclear de Chernobyl em 1986, em áreas onde a radiação era mortal para os seres humanos. Anos mais tarde, após o desastre do tsunami de 2011 no Japão, essas máquinas estiveram novamente no papel principal na rápida reparação de pontes e portos destruídos. Schienen Zeppelin. Produzido na Alemanha na década de 1930, este trem foi um dos experimentos mais loucos da história ferroviária. O engenheiro Franz Krukenberg queria aplicar a tecnologia aerodinâmica da aviação às ferrovias. O veículo resultante não se parecia em nada com os trens tradicionais que obtinham sua força das rodas. Sua carroceria era feita inteiramente de alumínio leve, lembrando um Zeppelin, e na parte traseira havia uma enorme hélice de avião de madeira com 2 pás. Ou seja, este veículo era como um avião com hélice que corria sobre trilhos. Em 1931, alcançou exatamente 230 km por hora, quebrando o recorde ferroviário de velocidade da época. No entanto, por causa de suas enormes hélices girando ao ar livre, perigosas o suficiente para atingir os passageiros que aguardavam na estação, e porque a hélice não conseguia gerar torque de partida ao subir rampas íngremes, este híbrido de avião e trem nunca chegou à produção em série. Trem limpa-neves rotativo.
projetado para abrir ferrovias totalmente bloqueadas devido a fortes nevascas. Visto de frente, este veículo se assemelha a um moedor de carne gigante avançando sobre os trilhos, sendo uma das soluções de engenharia mais ferozes já criadas contra as condições rigorosas do inverno. Este sistema consiste em uma hélice circular de aço com impressionantes 3,5 metros de diâmetro, montada na frente de uma poderosa locomotiva. Quando essa roda gigante começa a girar, ela tritura as massas de neve e gelo à sua frente como se fosse uma batedeira. E não se limita apenas a triturar, graças à sua potente câmara de ejeção, consegue lançar toneladas de neve a até 30 metros de distância dos trilhos. Combinando a tecnologia de perfuração de túneis com a pura força da locomotiva, este mutante mecânico garante que os trilhos permaneçam abertos mesmo nas condições de inverno mais difíceis. Se você assistiu até aqui, significa que o lado incomum do mundo da engenharia te interessa. Se inscreva no canal, clique no próximo vídeo na tela e continue descobrindo.